Olá, bom dia. Como foi sua alimentação hoje pela manhã? Você sabia que essa alimentação pode interferir na sua produtividade no trabalho? Que o que você põe na boca vai refletir diretamente em todas as ações que você realizar durante o dia? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar dicas sobre tudo isso é a nutricionista Marília Reis. Bom dia, Marília. Bom dia, Elda. Tudo Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui nessa manhã com você, falando um pouquinho sobre a alimentação no ambiente de trabalho. Pois é, quando a gente pensa alimentação no ambiente de trabalho, a gente pode pensar o que é que uma coisa tem a ver com outra, né? O que eu como tem a ver com o que eu trabalho, mas tem, né? Tem uma ligação bem direta. Tem sim. O que acontece? A saúde, ela influencia no nosso trabalho direto. Por quê? Porque uma alimentação equilibrada, ela vai melhorar a sua produtividade, ele vai melhorar a sua questão de concentração, de disposição, tanto no trabalho intelectual como no trabalho físico. Entendi. Por exemplo, se eu comer uma alimentação muito pesada, vamos dizer, não nem digo de manhã, mas no almoço. Se eu fizer uma refeição pesada no almoço, meu trabalho da tarde vai estar bem comprometido. Eu vou estar meio pesadona, não vou? Uma coisa que a gente observa bastante, quem aqui nunca sentiu um sono após a refeição, principalmente do almoço? Eu sinto todo dia. Aquele soninho após o almoço é comum para muitos brasileiros. Por que isso acontece? Porque uma alimentação rica em carboidrato, ela vai gerar isso, essa sensação de cansaço no seu organismo. Sem contar que o quê? O nosso trabalho, muitas vezes, ele é estressante. Os níveis de cortisol aumentam muito e que vai gerando uma compulsão sempre por açúcar, pelos fast food e vai virando um círculo vicioso. Quer dizer, quanto mais eu como aquilo, mais eu quero comer. Exatamente. Quer dizer, toda vez que eu converso com um nutricionista, já fico até com medo do que está aqui em cima dessa mesa. Mas vamos pensar assim, nós temos aqui frutas, temos mamão, melão, mas bem aqui nós já temos o famoso carboidrato. Aqui carboidrato, né? Isso. Ali carboidrato. Isso. E aqui, que está permitido? Está permitido. As frutas, ela inclui a parte dos carboidratos. Sim, claro. Mas são os carboidratos bons. O pão, gente, também não é o vilão, ele está liberado. O que a gente tem que ficar de olho são nas quantidades. Por exemplo, o pão integral, ele vai ajudar em muitas coisas. No funcionamento do intestino, na concentração, no fornecimento de energia para o nosso organismo. E é coisa que a gente precisa, né? Exatamente, principalmente no café da manhã. Principalmente no café da manhã. Porque, assim, com uma moda, é muito modismo na alimentação, né? Tem hora que o café pode, tem hora que o café não pode, tem hora que o ovo provoca aumento do colesterol, tem hora que ele está liberado. Aí a gente vai nessa gangorra que a gente nunca sabe exatamente o que fazer. Agora o pão está, vamos dizer assim, satanizado. A gente não pode nem olhar para o pão que a gente já engorda. Mas ele serve mesmo de combustível ou ele pode sair da nossa alimentação sem fazer estrago? O que acontece? O pão, ele pode ser utilizado. O que nós temos que ficar de olho são nas quantidades. Qual o tipo de atividade que você realiza? Por exemplo, nós temos os trabalhadores braçais que têm uma atividade, por exemplo, os personal trainers que passam o dia dando aula, ele precisa de uma fonte de carboidrato na primeira refeição do dia. Aí, o que nós podemos fazer? Podemos usar o pão integral com ovos mexidos, que ele não é o vilão, uma porção de frutas ou um suco natural, como nós temos aqui. Tudo isso ele pode fazer. O que eu foco muito na minha prática clínica? A questão da quantidade, a variedade. Por exemplo, você quer comer um pedaço de bolo? Tá liberado, mas você vai comer o bolo não precisa com comer as o prato frutas em bolo todinho, né? E o pão. Você precisa juntar esses 3 tipos de carboidrato em uma só refeição, onde que você vai gastar toda essa energia. A questão é essa. É verdade. Primeiro que a gente se empolga, por exemplo, a gente passa a semana toda fazendo aquela alimentaçãozinha bem equilibrada, né? Come grelhado, come aquela coisa toda, tudo direitinho. Quando chega no domingo, por exemplo, a gente diz, hoje eu estou liberada. Aí se empanturra de carboidrato, pega o bolo, come 3 fatias, come um pãozinho lá quentinho, come essas coisas todas. Isso vai comprometer aquele trabalho todo que a gente teve durante a semana, Marília? O que acontece? Não acredito que vá comprometer o trabalho todo durante a semana, mas eu não gosto de trabalhar com restrições.
Por exemplo, eu não gosto daquele dia, tipo, o dia do lixo tem que ser o domingo. Não. Se permita ter uma dieta balanceada, mais um dia livre por semana, independente se seja domingo, Qualquer se seja dia segunda, uma refeição livre, para você fazer o que gosta. A gente tem uma vida social. Então, tem um dia que tem o aniversário da mãe, da amiga, do filho, que você pode se permitir sair da sua dieta, da sua rotina, que o que eu preconizo é o quê? Uma alimentação saudável para o teu dia a dia. Tu tem que levar isso para a tua vida. E não aquela coisa de, eu vou passar 3 meses de dieta para me chegar no peso, para me baixar um colesterol, para me cuidar de uma patologia e depois eu volto a fazer tudo. Depois eu estou liberada para fazer o que me levou a isso, né? Pois é. É que você falou da vida social. A vida social, ela leva a gente a consumir, não tem jeito, a gente sai, vai acabar tomando alguma bebida alcoólica, vai comer um salgadinho, porque senão também a gente passa aquela imagem de chata, essa mulher não come nada, né? De vez em quando eu pego esse apelido meu, no meu caso não, como tudo. Mas assim, tipo, ela não come nada. A vida social, de alguma forma, ela compromete a nossa dieta? Depende do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, se você tem gente que no seu próprio ambiente de trabalho, todo dia ele está em jantares, ele está em almoço, e dependendo do restaurante, ele não consegue fazer umas escolhas saudáveis. Aí, nesse caso, a gente tem que... O que eu recomendo? Por exemplo, se você for para um restaurante, pede uma salada também. Não precisa, eu só vou comer salada, eu não vou comer o pastelzinho, eu não vou comer o filé. Você pode comer, mas pede uma salada. Por quê? Porque quando você come uma salada, ele vai ter nutrientes, ele vai ter fibras que vão proporcionar saciedade e vai gerar um equilíbrio no teu organismo. Porque nós temos alguns alimentos que são inflamatórios e quando a gente entra com as frutas, com as verduras, com os vegetais, eles ajudam a equilibrar essa inflamação. Quer dizer, o fato de comer a salada dentro de uma festa, por exemplo, ela já está te garantindo que tu não vai atacar o prato de salgadinho. Com certeza, sem contar que vai trabalhar um pouquinho a questão de saciedade. De saciedade, porque você já vai estar mais, vamos dizer, saciada, já não precisa comer tanto tudo que passa na nossa frente. Porque eu acho assim, o perigo da gente fazer isso, a gente passa o dia inteiro sem comer. Eu tenho uma festa à noite, então eu vou passar o dia inteiro sem comer. Quando chega à noite, a gente está morrendo de fome. Mas é aí que está o problema. Por exemplo, eu tenho um evento hoje, eu quero estar linda, maravilhosa naquele vestido. Sim. O que pode acontecer? Você pode fazer uma alimentação leve ao longo do dia, mas não precisa necessariamente você passar o dia sem se alimentar. Porque o efeito rebote é pior. Exatamente. Aí quando eu chego de noite, que eu vejo a bandeja de salgadinho, tem a possibilidade de eu comer 2, logo ficar muito cheio, não comer mais? Ou a tendência de quem passou o dia com fome é comer bastante mesmo? A tendência é o quê? Quando a gente passa por um período de privação, a gente acaba gerando aquele período de compulsão. Privação e compulsão, legal. Entendeu? Então, uma coisa que a gente precisa ir trabalhando. Por exemplo, pode tomar uma sopinha antes de um evento, algo que não vai te deixar muito cheia. Um carboidrato, por exemplo, você come um ovo cozido, ou ovos mexidos um pouquinho, com café preto. Não vai te deixar estufada. Mas vai ficar saciada. Mas vai ficar saciada. O café, nós vamos falar já, rapidinho, no próximo bloco, vou só fazer um intervalo aqui. A gente vai tomar um cafezinho aqui no intervalo e depois a gente volta para falar sobre ele. Um minutinho só e eu volto já. De volta aqui para continuar falando um pouquinho mais sobre o efeito da alimentação no nosso dia a dia, no trabalho, na vida social e tudo mais. E a gente você terminou falando dizendo que, por exemplo, de uma festa você pode comer um ovo cozido com café. O café, até que ponto ele influencia, ele atrapalha, ele beneficia esse nosso processo de alimentação saudável? O que acontece? O café, ele já faz parte da nossa rotina, ele está inserido na nossa rotina alimentar. Minha, então, Marília, está de manhã até de noite. O
que a gente observa muito? As pessoas, às vezes, passam o dia tomando cafezinho no trabalho. Ixi, eu ia até tomar, larguei a xícara, tá, vai. Uma das coisas que eu observo, que eu oriento, é o quê? Você está tomando esse café com o quê? Com adoçante ou com açúcar? Porque às vezes as pessoas tomam 3, 4, 5 xícaras de café ao longo do dia, sempre com um sachêzinho de açúcar. No final do mês, você vai estar consumindo em média mais ou menos meio quilo de açúcar. Ave Maria. Só no cafezinho. Então a gente tem que ficar de olho nisso. E assim, a cafeína, ela é uma substância estimulante. É verdade. E quando você tem um trabalho estressante, os seus níveis de cortisol estão lá em cima, por conta do estresse. E o excesso de cafeína vai estimular isso mais ainda. Então, assim, o que eu recomendo? Não é você não tomar o cafezinho, mas se limite a 2, 3 xícaras ao longo do dia, para não ter um efeito tão ruim na sua rotina. Mas a gente costuma dizer assim, quando a gente está cheio de trabalho, está na maior agonia, na maior adrenalina, eu preciso tomar um cafezinho para eu aguentar esse pique. É como se a energia extra do café te desse mais energia ainda para aumentar o pique que você já está. Pois é, mas aí o que você faz? Você está estressante, aí você estimula mais ainda, isso vai virando um círculo vicioso. Então, assim, nós temos algumas dicas, algumas coisas que a gente orienta as pessoas a fazerem para melhorar. Por exemplo, as oleaginosas, ela vai te ajudar a reduzir. A questão do equilíbrio, não é que o cafezinho vai fazer mal, o que não dá é para passar o dia inteiro tomando café. Por exemplo, de manhã eu só acordo se eu tomar minha xícara de café. Pronto, já foi uma. Eu preciso de um cafezinho depois do almoço, já foi a segunda. E deixa o último para o meio da tarde. Aí na tarde você já pode usar um café descafeinado, por exemplo, que ele tem uma quantidade de melatonina boa, que vai já te ajudar na questão do relaxamento ao final do dia. Tá aí, uma ótima opção. Mas é isso, olha, você botou uma xícara de café de manhã e foi botar outra lá depois do almoço. Nós jornalistas, por exemplo, toda redação tem sempre café. A gente passa o dia todo tomando café. Você vai entrar em qualquer redação, você vai ver uma garrafa de café. E todo mundo lá se servindo, né? Nas repartições públicas é muito comum. Com certeza. Então, entre a manhã e o almoço, tem vários, eu não diria xícara, mas tem vários copinhos de café que se você somar, dá mais 2, 3 xícaras. Então, só no período da manhã, a gente já consumiu o que você distribuiu ao longo do dia. Isso vai comprometer o nosso trabalho? Compromete em relação à questão do estresse. Que você aumenta os seus níveis de cortisol. Estou estressado por conta do trabalho, vou tomar um café. O café, ele dá aquela sensação naquele momento de que você se sente melhor. Mas no teu organismo, ele vai aumentando os níveis de cortisol, que isso vai influenciando. Aí você quer um cafezinho, aí acompanha com bolo, com os biscoitos. De pacote, assim, ele tem outra febre. Acho que pela praticidade de se trazer, de se carregar, de se comer, a gente acaba sempre com um pacotinho de alguma coisa. Com biscoito, polvilhozinho, qualquer coisa. Aí, se a gente juntar isso com o café durante a manhã, depois de ter feito um bom café da manhã, isso vai dar um resultado final bem ruimzinho. Com certeza. O que acontece? Temos biscoitos que são saudáveis. Por exemplo, tem os biscoitos integrais, que tem bastante fibras. Você acha em porções individuais, que facilita, que a gente pode estar colocando dentro da bolsa. O que nós temos que fazer é a questão de organização. Por que a gente acaba caindo na tentação? Eu estou morrendo de fome, agora de manhã no trabalho, vou tomar um cafezinho com biscoito creme crack, por exemplo. Porque a gente não se organizou para aquele dia. É o que está à mão, você acaba pegando. Exatamente. A nossa saúde, ela vai ser influenciada pela nossa alimentação. Então, o que o trabalhador ele tem que fazer? Ele tem que se organizar. A sua rotina alimentar com o seu ambiente de trabalho, para aumentar tanto a sua produtividade, a sua sensação de bem-estar e estar cuidando da sua saúde. Cuidando da saúde. Ok, nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho aqui, mas a gente volta já já para continuar conversando. É um minutinho só e eu volto logo.
volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre a relação alimentação, trabalho, produtividade. Aí você falou agora aqui é uma questão de programação. A gente tem que se programar para o dia que está começando, ou para o dia que vai vir, sei lá. Mas agora tem uma outra febre, que é a questão das marmitas. Todo mundo está querendo trazer sua alimentação. É uma forma de baratear os custos e uma forma de preservar a saúde escolhendo o que vai comer. Essa é uma prática saudável mesmo? Com certeza. Por quê? O que que acontece? Quando você se organiza, geralmente quando uma pessoa leva a marmita do almoço, ela leva dos lanches. Então você já tem os horários estipulados. O que que eu vou comer no meu lanche da manhã? E no meu almoço? E o lanche da tarde? Então você se organiza, você tem opções. Pode ser uma banana com iogurte para alguns trabalhos que tem você tem um acesso a um frigobar, por exemplo. Tem opções de whey, que você pode estar associando com uma fruta, a fim de ter uma quantidade de ingestão em relação à proteína ao longo do dia. E a questão das marmitas, as pessoas lembram muito a questão do almoço. Acaba sendo mais interessante. Por quê? Porque quando você não leva a marmita, você vai para as partes dos pratos feitos. Ou então acaba recorrendo ao self-service. E come o que tiver lá, não tem jeito. Exatamente. É verdade. Uma dica, nem sempre as pessoas têm a possibilidade de levar a marmita. E acaba indo para o self-service no shopping e tal. O que eu recomendo? Quando você chegar no restaurante, dá uma passada para olhar tudo que tem disponível e aí você escolher o que vai comer, porque às vezes a gente chega aqui, aí parte na parte da salada, o prato enorme do self-service. Aí você bota um pouquinho de salada, aí vai vendo coisas mais interessantes e vai botando um pouquinho mais. No final o prato tá imenso. Isso é uma curiosidade, por que os pratos self-service são tão grandes assim? Para induzir o consumo. A gente acaba tendo que encher o prato, porque eles são levam praticamente meio quilo de comida. Mas é para induzir o consumo. Gente, é um comércio. Eles não estão preocupados com a sua saúde, eles estão preocupados com a venda. A gente é que tem que se preocupar com a saúde da gente, né? E a gente falou muito de alimentação, Marília, mas a gente não falou também da hidratação, que é tão interessante, tão importante quanto a alimentação. Com certeza. Olha, a questão da água, a gente deve ingerir mais ou menos uma média de 2 litros de água por dia. O que acontece? Uma dica que eu dou, você ter o hábito, separa uma garrafinha de 1 litro do lado da sua mesa. Eu tenho que acabar com esse litro de água no período da manhã. E à tarde você enche outra. É uma saída de você estar consumindo, de você ficar atento. Nem todas as pessoas têm tempo de estar toda hora levantando para pegar a água e acaba ficando deficiente. Vou falar nisso, eu vou tomar água, tá? Pois tome. Ela ainda diz, pois toma. Certo. Então, aí a gente já visualiza mesmo o que a gente está fazendo, né? Eu tomei 1 litro d'água agora e vou tomar 1 litro d'água à tarde. Quer dizer, você fechou o seu ciclo. Exatamente. Aí, tipo assim, dependendo da atividade física que você pratica, a gente precisa de uma hidratação maior. Por exemplo, não gosto de ficar tomando muita água à noite porque vai fazer ou ficar acordando durante a noite para ir para o banheiro. Se você bebe 1 litro pela manhã e 1 litro pela tarde, digamos que à noite você consoma um copo de 200 ml, 300, já vai estar passando um pouquinho, mas isso é uma média. Cada pessoa ela tem a sua necessidade de água particular. Isso está relacionado, Elba, com o seu peso. Por exemplo, você multiplica 35 ml pela quantidade de quilos que você tem. Vixe, essa é a quantidade de água que você deve ingerir. 35 ml vezes o meu peso. Exatamente. Ixi, eu vou fazer esse cálculo já. Isso é a quantidade de água que cada pessoa deve ingerir. Mas é prático, né? É prático esse negócio, porque você já sabe exatamente a quantidade que você precisa. Quer dizer, eu posso não precisar de mais de 2 litros, eu posso precisar de menos de 2 litros. Isso quem vai definir, por exemplo, eu e você, temos estruturas completamente diferentes. Exatamente. Pesos diferentes, alturas diferentes. Então, uma precisa de um tanto, outra precisa de outro. Com certeza eu vou precisar de mais água que você. Eu sou pequenininha. Eu sou pequenininha mesmo. Mas assim, Marília, as dicas práticas do dia a dia, a gente já está terminando assim. Quais seriam
se você tivesse que indicar para uma pessoa, olha, durante o dia a gente pode fazer isso, 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 assim, que você está fazendo muito bem para a sua saúde, aumentando sua produtividade, fazendo você render mais no trabalho. Uma dica que eu gosto de estar prescrevendo muito para as pessoas são a questão das oleaginosas. Aí entram castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, amendoim. Tem uns tubinhos que você pode estar botando mais ou menos 30 gramas de oleaginosas para estar consumindo ao longo do dia. É bastante nutritivo, vai te dar saciedade, é prático, não precisa de conservação. E você pode botar no bolso, pode colocar dentro da bolsa. É verdade. E ele é bastante nutritivo, não só em relação à saciedade. E as oleaginosas são ricas em ômega 3, então melhora a questão de concentração. Olha, eu tô com vergonha, mas eu vou repetir o café. Tá? Pode repetir, já é a tua segunda xícara. Minha segunda xícara, que vergonha. Certo, sei, então O meu ainda tem. Tá bom? Ótimo. Não, assim, vamos lá. Depois das oleaginosas. As frutas, por exemplo. Tem muitas frutas que são práticas e que dá um gás ao longo do dia. Por exemplo, banana. É prático para você levar para o trabalho. Ah, eu adoro. Uma maçã, também. Pera. As frutas com casca, elas facilitam muito. Temos a maçã, a pera, tem a tangerina, tem a ameixa, tem goiaba. Tudo isso a gente pode estar inserindo associado junto com uma oleaginosa, que já vai trabalhar a questão da saciedade. Ah, interessante. Quer dizer, você vai comer, vai se sentir mais saciado, vai produzir melhor, porque aquilo não vai te dar também a sensação de inchaço, né? O coco. O coco, ele é muito bom. Ele serve como lanche? Serve. O que a gente deve ficar de olho é em relação à quantidade, porque ele é um alimento saudável, mas ele é um alimento calórico. Bem então, calórico. uma média de 50 gramas de coco, ele vai fazer muito bem. Além, gente, do coco, temos a água de coco, que pode ser utilizada em uma opção como lanche e que é bastante nutritivo. Ele serve como lanche? Serve. Uma água de coco você pode estar usando como um lanche. Tá aí, interessante. Uma dica que eu nunca tinha parado para pensar. Eu só pensei no coco. Eu só pensei no coco, não pensei na água. Pode estar utilizando os dois. Olha, Marília, eu acho que você tem que voltar aqui para falar muito mais sobre isso, para a gente ficar aprendendo essas dicasinhas do dia a dia. Parece coisa simples, mas facilita tanto o nosso dia a dia. Exatamente. Por exemplo, levar um lanchinho, levar as oleaginosas dentro da bolsa. É tão prático que facilita mesmo, ao invés de você sair correndo até a padaria mais próxima e se encher de salgadinho ou de docinhos. Exatamente, que isso vai ter uma consequência para o nosso organismo, tanto para a nossa saúde como em relação à produtividade. Marília, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Sinta-se sempre convidada. Volte Obrigada, sempre. Helder, pela oportunidade. Foi maravilhoso estar com você essa manhã. Obrigada. A gente vai terminar de comer. A gente não vai comer o pão nem o bolo, mas a gente vai comer essas coisas que estão aqui. As frutas. As frutas valem a pena, né? Pode. Está liberada. Vou comer uma mão. Pode ficar comendo enquanto eu me despeço aqui. Bom dia para você. Bom dia para você também. Que sabe que essa conversa fica à sua disposição no nosso site. Você acessa, vê que você ainda não viu, revê que você gostou, as nossas páginas nas redes sociais também. E todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!